Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo, formado em Direito desde 2016 e o seu advogado. A gente está tratando nessa série de aulas, pessoal, a respeito de indenizações por acidente do trabalho, para atender muitas dúvidas que estão chegando, que as pessoas só pensam que quem vai indenizar o trabalhador que sofreu o acidente do trabalho é o INSS. Está errado isso, pessoal. A gente tem três análises aqui quanto a acidente do trabalho. Primeiro ponto, inventário. Se teve óbito, o acidente do trabalho teve óbito, a gente precisa abrir um inventário. Fechou? Para esses dependentes buscarem alguns direitos que eles têm. Esse é um ponto fundamental e ali a gente precisa acertar isso também. Quando há acidente de trabalho que tenha óbito. Não houve óbito, houve uma lesão. Quando há uma lesão, nós temos buscar dois direitos também desse trabalhador. O benefício previdenciário, então a gente tem que ir lá no INSS, pedir o benefício previdenciário e o benefício correto, que é o B91, é de acidente do trabalho. Não é o auxílio doença comum, que é o B31, é o B91. E é claro, se a empresa não entregou a CAT, essas coisas, a gente vai buscar também lá na empresa a documentação, que a CAT é o comunicado de acidente do trabalho. Tá bom? Esse é o ponto fundamental, esse é lá no INSS. E depois vamos também pedir uma reparação, uma indenização para a empresa, porque a empresa deixou de cuidar das questões de segurança e saúde do trabalho e teve uma responsabilidade muito grande. E mesmo que ela faça o mínimo possível de segurança e saúde do trabalho, mas se ocorrer um acidente, a empresa precisa indenizar. Então vamos tratar aqui, deixa eu só explicar para vocês, é rápido, essas aulas são rápidas, só para você parar e pensar, você que sofreu um acidente de trabalho, o ano passado foram o ano passado que eu falo 2022, foram quase 700 mil acidentes do trabalho. Por dia no Brasil morrem mais de 50 pessoas por acidente do trabalho. Então tem muita gente precisando de ajuda. E você provavelmente conhece alguém que sofreu um acidente do trabalho e a pessoa não está buscando corretamente seus direitos. Você pode me mandar um oi, vai na descrição do vídeo, meu WhatsApp, meu e-mail está aí. Pessoal, a Lei 8.213, ela diz lá pra gente, lá no artigo 19, só para você conceituar um pouquinho, entender. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador. Fechou. E quando a gente fala empregador, é o empregador doméstico ou empregador rural, também pode ser. Ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos, segurados que a gente pode falar, o empregado doméstico, o empregador o empregado rural, o boia fria, o lavrador, são todos, eles são empregados também, E aquelas pessoas que trabalham sem vínculo empregatício, também pode ocorrer o acidente do trabalho. E esse acidente do trabalho ele vai provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho deste trabalhador. E agora, pessoal, o que eu quero que você preste atenção, você que sofreu o acidente do trabalho, foca aqui no professor e eu vou te explicar uma situação importante. Ó, a gente entende e muitas vezes, por falta de orientação ou falta de conhecimento, por isso que nós estamos passando essas aulas para vocês, que o acidente do trabalho, o único responsável pela indenização é o governo, é o INSS. Preste atenção aqui. Entendemos erradamente, é um erro. É um erro e muita gente conduz o trabalhador a esse erro, principalmente o empregador. O empregador ele é problema do INSS. Acima de 15 dias de afastamento, é problema do INSS. Trabalhador, se foi acidente do trabalho, se foi uma lesão, se foi uma perturbação, se é uma doença relacionada ao seu trabalho, a empresa precisa indenizar. A empresa precisa indenizar. Tudo bem? Não é só problema do INSS. Lá no INSS, o INSS, se a gente, olha só como é a comunicação do empregador, aquele empregador que reconhece o acidente do trabalho, aí eu não sei se esse trabalhador está buscando a sua indenização, mas o ano passado, no Brasil, foram aproximadamente 600 mil.
600 mil comunicados de acidente do trabalho para o INSS. A empresa reconheceu que o seu empregado sofreu um acidente do trabalho. Desses 600 mil, quantos pediram indenização para a empresa? Não é verdade? Quantos? Você que está assistindo essa aula, você pediu indenização para a empresa? Você sofreu um acidente do trabalho, perdeu um dedo, foi queimado, teve um olho furado. Você pediu indenização para a empresa? Teve uma perda auditiva, teve vamos pegar ali uma lesão por esforço repetitivo, uma DORT, uma LER. Você pediu indenização para a empresa? Teve uma depressão, uma síndrome de burnout? Pediu indenização para a empresa? Então, são inúmeros pontos que você precisa analisar e parar para pensar. E aí, é claro, você precisa, quando você sofre um acidente de trabalho, o médico precisa conduzir bem o seu atestado médico e o seu laudo médico. Você tem que falar para ele que foi na empresa, essa questão do acidente do trabalho. E é claro, né, pessoal, como a gente caminha para esse erro, infelizmente, você é induzido a esse erro e aí você deixa de receber a indenização do seu empregador. E também, muitas das vezes, até mesmo o INSS enquadra o seu acidente de trabalho de forma errada, como auxílio-doença. E aí você perde direito, por exemplo, à estabilidade do trabalho, tá bom? Então a gente precisa sempre trabalhar dos dois lados. INSS com uma situação e empregador com outra situação. E como a gente pode identificar que vai ter os requisitos para acumular os dois benefícios? O auxílio previdenciário acidentário, B91, e também uma indenização por acidente do trabalho. Se foi um evento causado pela empresa, é sempre um ambiente, né? E quando a gente fala assim, é um ambiente assim, danoso, um ambiente que pode causar o acidente do trabalho. Não dá para a gente analisar, né, pessoal, aqui nas nossas aulas. Eu vou dar um exemplo, a empresa não dá treinamento para o funcionário, a empresa não fornece equipamento de proteção individual, não é assim? É assim, a empresa não faz a documentação de segurança e saúde do trabalho. Então tem vários pontos que a gente vai analisar, esses são pontos fundamentais. Outro ponto, esse é o ambiente, mas mas a empresa dá tudo aqui, se dá tudo e você sofreu o acidente de trabalho, esse acidente foi trabalhando? Foi, professor. Então, é acidente do trabalho também, independente que a empresa cumpriu as normas de segurança e saúde do trabalho. Então, a gente tem que também fazer essa análise. Foi em exercício do trabalho? Foi, professor. Foi sim. A serviço da empresa? Foi a serviço da empresa também. Você é empregador rural? Você é empregado rural? Você é empregado doméstico? Sim. Sou boia fria? Trabalho na construção? Sim, professor. Então, foi. Então, não tem o que a gente discutir aqui. Outro ponto também, esse acidente, mesmo a empresa dando EPI, fazendo a documentação, fazendo todas as questões ali para melhorar um ambiente de trabalho, esse acidente te deixou alguma sequela? Teve alguma lesão corporal? É isso mesmo, professor. Teve ali uma lesão, provocou alguma lesão, deixou alguma sequela? Deixou uma perturbação, perdi uma perda auditiva, deixou, professor. Quebrei um dente? Deixou, professor. É assim mesmo. E por fim, esse acidente do trabalho causou a morte. E aí você que são dependente dessa pessoa que morreu por acidente de trabalho. Não é só o direito lá no INSS, não. Você tem direito a uma reparação da empresa também, tá bom? Então, são pontos importantíssimos que vocês precisam ficar atentos. E quando a gente fala tudo isso, pessoal, o fato gerador aqui, qual que é o fato gerador? Por que você sofreu acidente do trabalho? Porque você estava trabalhando. Por isso que é acidente do trabalho. Por que você teve uma redução? Porque foi acidente do trabalho. Por que você teve uma doença? Porque você estava trabalhando. Por que você teve uma síndrome do pânico? Porque eu estava trabalhando, professor. Eu era segurança lá daquele supermercado, teve um assalto, o cara colocou o revólver. E aí disparou e eu fiquei com síndrome, eu não consigo mais trabalhar. Acidente do trabalho. Se o fato gerador da sua perturbação, da morte, você que é dependente, está assistindo, da morte, e também dessa doença foi o trabalho, o fato gerador é o trabalho. Professor, fiquei com dúvidas, como que eu faço para esclarecer, mandar um oi para o professor?
vá na descrição do vídeo, me mande um oi que nós estamos tratando uma série de aulas a respeito de indenizações por acidente no trabalho, separando certinho ali. Inventário, questões previdenciárias e questões trabalhistas civil, tá bom? Já já eu volto com mais um vídeo para você.